Conta para nós um pouco da experiência que você teve, pincela um pouco, não dá para falar tudo na plataforma assim, né? Mas dessa nova Sim, movimentação que veio alguns serizinhos para cá e que isso tem uma autorização divina também para acontecer, para a gente acessar isso, aprender a lidar com isso. então vamos começar pela experiência dessa semana. Me empolguei tanto que, peraí, que eu quase me engasguei. A gente fala tanto de espiritualidade, gente, o dia O inteiro. dia inteiro, as fofocas quânticas. É loucura. Bom, para mim acho que foi de segunda para terça, né? Uhum, Ou foi segunda? Acho que foi de segunda para terça. Eu acordei de madrugada, ainda estava meio em estado alfa, meio acordada, tal. E eu percebi uma iluminação assim muito mais forte do que o normal. Tudo bem, eu tinha sentido algumas presenças já na segunda querendo adentrar, fazendo mais uhum. pressão do que o normal para tentar invadir meu campo. E eu fiz uma redoma de proteção de luz. Sempre façam isso, é só você imaginar. A imaginação ela cria. E aí eu criei essa proteção e acordei. E aí eu vi muito mais luz nessa redoma invadindo todo o meu quarto, tá? E é isso, que coisa estranha. E geralmente meus mentores, ou seres que me protegem espirituais, eles me acordam quando acontece alguma coisa, ou me chamando, ou fazendo alguma coisa, ou simplesmente me dando um puxão mesmo para aterrissar, né, para vir do astral. Uhum. E que eu acordo, vejo essa luz, eu começo a prestar atenção. Tinha um ser aqui na sala e ele simplesmente respirava assim. O bicho estava nervoso porque eu estava protegida, ele queria me atacar e não conseguia, Uhum. né? E é muito importante prestar atenção no ataque, principalmente quando a gente trabalha com a luz. A gente está fazendo um trabalho contra eles, então tem o efeito rebote, né? Tem a retaliação, tem um Uhum. monte de coisa que a gente precisa ficar atenta e se manter o quanto mais ética e moral possível. Pedi para os seres de luz que estavam no meu quarto, né? Eu não estou entendendo por que que isso está acontecendo assim na minha sala, respirando desse jeito, ofegante várias vezes. Uau! E aí eles me desligaram e me levaram no astral para ver o que estava acontecendo. Nisso que eu fui pro astral, eu percebi que eles estavam me mostrando um umbral, só que de uma maneira distante. Então eles também me ajudaram a puxar minha consciência para fora e ver de fora a situação e o Uhum. umbral ele se achatando, né? E para ilustrar, lógico, gente, o nosso cérebro ele traduz o que a gente vê no astral de acordo com aquilo que ele pode, tá? Nem sempre é Verdade. perfeita essa tradução, e às vezes ele traz elementos. E eu vi umas grades, assim, elas se amassando, como se fosse reto, se amassando, assim, dado o achatamento. E aí eu tive essa impressão, falei, nossa, agora que está acontecendo essa limpeza no umbral de achatar mais. E por coincidência, a Fanny tinha tido uma visão de portões, né, com anjos segurando para não saída, né, daqueles seres. Ela já vai contar essa parte, mas só para trazer o insight, né, que veio. Uhum. Então eles não saíram pelo portão. Esse achatamento criou um escape para eles. Conta o seu sonho e aí a gente desenvolve mais essa parte. Eu tinha tido uma visão, essa visão foi há muito tempo atrás, e às vezes a espiritualidade ela se comunica um tempinho antes, né? Tem um delay assim, às vezes um delay de anos, tá? Que a gente tem uma visão e acha que vai acontecer no dia seguinte e é anos adiante. O tempo é bem diferente das coisas que a gente acessa, por isso que não dá para ficar falando previsões ou que vai acontecer, colocar certezas aqui, porque pode ser uma linha temporal, pode ser daqui muito tempo, mas é interessante a gente trazer os principais pontos, porque a gente tem notado que nos próximos meses, nos próximos anos, essas questões espirituais vão ficar cada vez mais intensas, né? Então é como se a gente estivesse acessando agora e cada vez mais, não vai cessar. Na verdade, aquilo vai se intensificar mais, né? Então eu vi assim, há muito tempo atrás, um portão, que era como se fosse uma gruta,
E a gente sabe que para entrar no inferno a gente precisa de autorização, para sair também. Ninguém sai, ninguém entra. E ali tinham dois anjos, arcanjos, com espadas e escudos guardando aqueles portões. Então eles estavam bem fechados. Só que a partir do dia 31, que houve aquela abertura dos portões do inferno, e que teve aquela questão toda densa também, foi bem parecido com o momento atual que a gente está vivendo agora também, em questão de espíritos negativos, né, de sonhos estranhos, de experiências. A gente não conseguia nem fazer muitos trabalhos da luz, assim. A gente tinha que ficar mais na reclusa para não ser vista, porque eles estavam atacando com tudo. Naquela intensidade, ela foi diminuindo, mas hoje, no momento que a gente vive, com as questões ali que aconteceram no Rio Grande do Sul também, os shows que abriram os portais, né? Tudo Toda aquela isso questão magística por trás do show. trouxe essa movimentaçãozinha meio ruim, assim, não é agradável, né? Vivenciar isso e até o nosso corpo físico capta. Então, se você não está percebendo espiritualmente, você está percebendo aqui no seu físico. O seu Que é físico está assim, ó, comentando. as linhas do tempo, elas estão em movimento, tá? Uhum, Você também é uma consciência fractalizada. Você tem os seus fractais da mesma mônada, da mesma superalma, da mesma alma que se divide para ter essa experiência encarnacional, né? Você também tem consciências encarnadas que são uma divisão sua. Então, uma fractalização gigante, dependendo do ser, é maior. Quanto mais expandida a consciência desse ser, mais ele precisa se fractalizar para vivenciar essa encarnação. E aí, conforme cada um desses seres vão se movimentando no espaço e tempo, vão tomando algumas posturas, essas linhas de tempo, elas vão se mudando, ou antecipando, ou diminuindo, ou deixando de existir para que se desenvolva um novo caminho, tá? Não é uma coisa estável. E aí, o que aconteceu? Essa linha do tempo, depois de todo aquele show de ocultismo e outras coisas que aconteceram no mundo, inclusive no Brasil, tiveram outras questões magísticas, inclusive lá no Rio Grande do Sul, depois, uhum. utilizando os mais novinhos, para não usar outra palavra, vocês entenderam, né? Aqueles que usam um rabinho de cavalo e tal. Também teve umas questões magísticas que influenciaram. Com isso, o negócio ficou muito pesado, né? E aí teve esse achatamento. É de todo ruim? Não, né? Porque o que acontece? Conforme vai achatando, a camada de baixo do umbral inferior, ela vai deixando de existir. Aqui é a terceira camada do umbral, tem mais duas para baixo. Uhum. Então, esses seres vêm para cá e têm a oportunidade de se trabalharem dentro desse contexto do espaço e tempo, né? Então, uma oportunidade para ambos, tanto para esses seres como para a gente, de se desenvolver e aprender a se defender. E assim como é em cima, é embaixo, e os dois lados da moeda, né? Então, se as trevas estão se movimentando, imagina a luz. É Exatamente. exatamente a proporção, tá? Então, se as trevas estão aqui, é porque a luz também está aqui. Tem uma batalha acontecendo a todo momento. Não é tanto que teve aqui uma tentativa de ataque e a luz estava em peso no meu quarto. Então, não precisa se preocupar e baixar a vibração com isso. Na verdade, muito pelo contrário, você Sim. precisa aprender a se conectar com mais qualidade.